Meu nome é Maria Bruxa, mas hoje eu estou me sentindo Maria Maternal Bruxa. E hoje a nossa feitiçaria do bem é sobre ser mãe. Eu vou conjurar aqui duas feiticeiras incríveis que têm experiências maravilhosas com a maternidade. Junto com elas, vamos refletir sobre a transformação gigantesca que acontece na vida da mulher com o evento que faz dela um portal de entrada para outra vida. Eu acredito que não exista magia mais incrível que o surgimento, a criação de uma nova vida. E como será que é isso de ser o ninho onde o ser humano é gerado? A primeira bruxinha é a Camila. Ela é atriz e arte educadora. Tem no seu ventre o Luca, que está quase nascendo. E ela vai contar pra gente sua experiência corajosa de primeira gestação aos 41 anos. A outra bruxinha amiga é a Dani. A Dani tem 2 filhos lindos, o José e o Bento. E além disso, foi barriga solidária para mais 2 crianças gêmeas. Sua vocação para a maternidade é tamanha que ela fez disso profissão e se tornou educadora parental, especializada em solução de conflitos. Ela vai nos trazer o olhar da sua experiência para lançar luz sobre alguns aspectos do puerpério. Vamos lá? Venham, bruxinhas amadas! Sejam bem-vindas no Castelo da Bruxa, Oi, Maria Dani, Bruxa! Camilo! Que bruxas mais lindas! Eu vou começar então perguntando para Camila, que tá aí com esse barrigão, sendo morada pro Luca, no finzinho aí da gravidez. O que se transformou mais na tua vida, Camila? O que você acha que fez mais diferença com a gestação, com essa experiência da maternidade? Então, Maria Bruxa, um ponto que eu posso destacar seria com relação à minha rotina. Esse novo olhar, né, para essa nova situação, para esse novo momento, né? O tempo novo, né, na minha vida. Eu sou uma pessoa muito acelerada. Quem me conhece sabe que eu faço muita coisa, quero abraçar o mundo, né? E eu tô falando mesmo de questões de limitações físicas, da barriga crescendo, do cansaço, do sono, né? De tudo que envolve uma gestação, né? Os sintomas. E essa percepção de si, também do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alimentação. Tanto que eu engordei de 5 a 6 quilos durante a gestação, então é considerado, tá tudo dentro do normal. E essa descoberta, né, essa sensação de ser mãe, né, a gente vai descobrindo a cada dia, né, no próprio Sim. ultrassom, quando a gente escuta o coraçãozinho bater, a emoção, até mesmo do Flávio, meu esposo, ali na hora eu sentia aquela sintonia, né? Eu nunca tinha feito um ultrassom, aí de repente, né, tá o coraçãozinho batendo, é dele, né? O Flávio perguntou, é o coraçãozinho dele, né? Aí o médico, eu enchi os olhos de lágrima e eu senti, não vi o Flávio, mas eu senti que ele também ficou muito emocionado. E essa primeira sensação é incrível, né? E as conversas com a barriga, enfim, o pré-natal, né? Esse acompanhamento do médico é muito importante. Tá sempre atento ao que a gente vai passar no nosso corpo, o que a gente vai ingerir, né? A gente tem que tomar muito cuidado, sempre muito atento. E assim também com a saúde, né? O cuidados com a saúde. Então eu comecei a fazer hidroginástica, pilates, atividades físicas, né, que são direcionadas para gestante, e isso está me ajudando muito, né? Ainda mais que eu tenho uns probleminhas ortopédicos, e aí isso também acaba auxiliando nessa fase, nesse momento, né? Cada etapa são novas descobertas, né? Então, no primeiro trimestre são alguns sintomas, no segundo outro, no terceiro eu estou descobrindo agora, enfim. Eu acredito que a partir de agora, né, serão diversas etapas e diversas descobertas a Sim. cada momento, mesmo depois, né, do nascimento do Luca, principalmente a rotina, né, desse universo novo, né. E é muito importante o autocuidado mesmo, né? Esse carinho que a gente tem com a casinha do bebê, com a casinha do Luca, que tá É. chegando aí. Mas fala pra gente agora, Camila, de todas essas descobertas que você falou que você tá vivendo, com a chegada do Luca, quais são as que te geram algum tipo de angústia, de aflição, que a gente pode aproveitar a presença da Dani, né, que tem tanta experiência com maternidade, pra gente poder trazer algum alívio, algum norte aí, alguma fala importante?
Na verdade, essas angústias, na verdade, eu acho que são anseios mesmo de nunca ter passado por algo, né? Ainda mais eu que não tenho referência, assim, de alguém próximo, né, de algum parente, e nunca acompanhei de perto uma gestação. Tenho amigas que tiveram filhos, mas assim, de ver mesmo, de participar de um pré-natal, de saber como é um Sim. ultrassom e todos os detalhes que envolvem uma gestação, então eu tive que aprender tudo de uma vez, assim, né? Tive que estar lendo, vendo vídeos, enfim, tá tudo muito novo, mas muito gostoso. As angústias primeiro começam quando a gente se pergunta assim: a minha vida nunca mais será a mesma, né? A gente começa já lá quando você vê o resultado, né, positivo da gravidez, você, nossa, mudou tudo. É agora, né? E aí a questão do parto é sempre uma incógnita para a mulher, porque eu acho que cada uma tem uma história. Você vai conversando com as mulheres e cada uma é uma maneira, não tem uma regra. Ó, tem todo o processo médico, né? Processo da própria Sim. gravidez natural, né? Mas cada mulher é de uma maneira. O meu desejo é um parto natural. Eu não quero marcar uma data específica e falar, olha, vai nascer nesse dia. Eu acho que a natureza tem um ciclo e eu acho que a gente precisa respeitar, né, essa natureza, o desenvolvimento, né, da criança. E ele sabe a hora que ele vai, né, querer nascer. Eles avisam. E eu vou respeitar isso, né? E tem gente que fala, nossa, mas você não marcou, você é corajosa. Eu falei, não, gente, eu só tenho um pouquinho de medo com relação a essas coisas, mas eu acho que a maternidade nos fortalece. E aí eu vou esperar o Luca falar, olha, eu tô vindo aqui, tô querendo chegar. E se eu tiver que ser uma cesárea por questões médicas, né? Eu também não tenho nenhum Tudo bem tipo de... também. Tudo bem, porque o que eu não quero é cortar o processo. Ó, é dia 9 Tá de certo. janeiro. Eu quero que seja um momento que ele vai estar avisando que, né, deu todo o processo dele. Tem É, uma doula que a gente conversa, né? Tem alguns encontros de orientações, né? E eu acho isso também bem bacana. Eu estou gostando bastante, né, de conversar com ela. Traz bastante segurança. E eu pesquisei bastante, gente, tipo assim, eu faço hidropilates, doula, mas assim, olha, eu pesquisei muito, consegui chegar num valor que eu conseguisse dar conta de uma maneira, né? Preparar de uma maneira sustentável. mensal que eu conseguisse disponibilizar desses valores para isso, que eu acho que é muito importante, né? São essas angústias, a amamentação, os primeiros cuidados, o parto, seria isso mesmo que nos deixa assim, né, ansiosas. Então vamos refletir junto. Eu sou bruxa, mas sou mãe também e de repente trago alguma pitada aqui da minha experiência. Mas a Dani, né, tem 2 filhos, foi mãe solidária, pode contar pra gente um pouco da própria experiência. A gente às vezes mistifica algumas coisas e acaba gerando medo aonde não precisa existir mesmo. O que você pensa sobre a amamentação, Dani? O que você acha que pode trazer mais alívio? É tudo muito natural, né? Sim, é tudo muito natural e é importante que a gente consiga entender que o processo da amamentação ele também está ligado muito com o nosso processo psicológico, né? Nesse período em que a mãe tem um bebê, que é o período pós-parto, quanto mais a gente conseguir estar próximo dela para conseguir fazer com que ela entenda essa potência que é ser mãe, ajuda bastante. Então, vem a rede de apoio, vem as escutas empáticas, que aparentemente a gente vê que não tem muita associação com esse processo da amamentação, porque é algo que, enfim, é do corpo, né? Mas o nosso cérebro, ele produz um hormônio que ajuda a produzir o leite. Então, quanto mais essa mulher, essa mãe, quanto mais a gente se sente, né, bem descansada, quando a gente se sente bem apoiada, mais a gente produz o hormônio que faz com que os nossos filhos eles se alimentem, né, com mais tempo e de uma forma mais saudável, né? Então, assim, a amamentação, claro, ela tem as formas de como a gente vai colocar o bebê no peito, né, de como é que a gente vai conduzir aquele momento, como é que a gente vai se alimentar bem para que o leite seja produzido de uma forma adequada, mas muito desse processo ele está ligado com o nosso processo psicológico mesmo. E todo o resto são técnicas que a gente pode ter acesso a
apoio, tanto no banco de leite dos hospitais, quanto também na própria internet, ou através de pessoas de doulas, ou de pessoas que cuidam de amamentação exclusivamente, que podem auxiliar. Mas quando a gente lembra que esse processo ele passa por um processo muito orgânico, que é nosso mesmo, e quanto mais a mulher se sentir bem, melhor para ela e para o bebê, isso resolve mais da metade de todas as angústias que a gente tem referente à amamentação. Eu tenho uma dica de bruxa aqui. Camila, uma dica de bruxa, que é coisa dos ancestrais. Passar uma buchinha no bico do peito, a pelinha do mamilo ela é muito fragilzinha, ela é muito sensível. E durante a amamentação é muito comum acontecer o rash, ficar uma irritação que gera dor e desconforto na mãe. Então, se você faz, antes da mamada, essa proteçãozinha, fortalecendo a região do bico do mamilo, ela já fica mais preparadinho para a hora que o neném vai sugar o leite, viu? Ó, dica da bruxa. Com relação ao pai, né, o que né, de repente eu posso pedir de ajuda, como ele pode estar auxiliando, né, nas primeiras semanas? Na verdade, eu acredito que a gente primeiro tem que pensar o seguinte: o pai, ele está num processo de corresponsabilidade dentro da nossa casa. Então, tudo que ele vai fazer, ele não vai fazer apenas no intuito de ajudar, ele vai estar contribuindo com o papel dele como pai. E isso é bem importante que a gente lembre disso, porque não fica algo que fica pesado para a mulher. Então, o apoio integral do pai é extremamente importante. E aí eu digo na prática mesmo, da mãe ter um momento de tomar um banho, de dar um cochilo, se for trocar a fralda, ao invés de a mãe estar sempre fazendo isso, o pai está fazendo isso também. Isso é extremamente importante porque em um determinado momento isolado, tá tudo bem, mas imagina isso no dia a dia, o quanto é cansativo, né? Então, quanto mais o pai estiver participando desse processo, melhor, porque aí a gente se sente mais acolhida, a gente se sente mais descansado, e quando a gente está nesse processo desse autocuidado, porque acaba sendo autocuidado mesmo, esse tempo que a gente tira pra gente, a gente se sente melhor, e aí a gente vai ser uma mãe melhor, uma esposa melhor e uma pessoa melhor pra gente mesmo. Então, essa participação do pai é extremamente importante em todo o processo, antes, durante e depois, principalmente. Maravilhoso, Dani, é isso mesmo, a gente tem que refletir, a gente é treinada para dizer, me ajuda aqui, me dá uma mãozinha, não é? Quando nasce um filho, nasce a mãe e nasce o pai também, né? Mas eu quero aproveitar essa nossa conversa aqui para perguntar um pouco da experiência da Dani agora sobre a barriga solidária. Já que a Dani teve essa oportunidade gigantesca de fazer outra pessoa viver a experiência da maternidade, de ser esse transporte para o filho de outro, como é que foi essa experiência na tua vida? O que te motivou a ser essa barriga solidária? Como é que você traz pra gente um pouquinho da tua vivência? Eu já era mãe quando eu decidi ajudar esse casal, né? Então, assim, o que me motivou foi o fato de que eu podia estar fazendo aquilo. Então, se eu estava em uma condição bem, né, na minha casa, com a minha família, e eu tinha uma disponibilidade, tanto emocional como física, de fazer isso, eu imaginei que para mim era possível. Meu esposo também estava bem motivado dentro disso, e eu sabia que os meus filhos também iriam participar disso tudo. Primeiro, foi feita uma reflexão muito pessoal de entender como é que isso ia refletir na minha vida e na vida dos meus filhos, porque, enfim, eu ia estar gestando uma criança e depois eu ia estar devolvendo essa criança, né? Então, eu tinha que olhar todo esse aspecto com um conjunto para entender que os meus filhos, eles poderiam interpretar isso de uma forma diferente. Então, eu tive muito cuidado, muito carinho de cuidar disso, né? E o fato de poder ajudar a outra pessoa me motivou bastante, porque eu me coloquei no lugar daquela família que estava tentando ter filho há tanto tempo, que estava na fila de adoção e não conseguia ser contemplado. Num determinado dia eu imaginei, bem, se eu tenho condições, por que não? E então a gente fez o convite e eles aceitaram o nosso convite. Então, a gente deu entrada num processo que é algo bem burocrático, mas que é possível, e a gente decidiu fazer todo o processo de fertilização, o material genético deles, né? Eu gestei apenas, todo o material foi deles, mas foi sempre muito com essa consciência de que os filhos
eram deles e que a gente estava no intuito de ajudar. Então, nunca teve esse sentimento de separação, sempre foi muito no sentimento mesmo de colaboração, né, de ajuda, de apoio. E eu acho que o que foi muito mais marcante em todo esse processo foi entender que do outro lado tinha uma família que estava ali se formando, se construindo a partir desse ato, né? Então, foi muito gratificante poder contribuir com isso, inspirar também outras mulheres que estão com dificuldade de gestar os seus filhos, que têm dificuldade de engravidar ou que têm medo também. A gente veio pensando muito nisso no decorrer, né, da gestação, e eu imaginei o quanto de mulheres eu poderia também auxiliar, inspirar, encorajar para não desistir dos seus sonhos, seja adotando uma criança ou procurando um parente ou uma pessoa amiga que pode fazer esse processo da barriga solidária. Gente, que maravilhoso que é ouvir vocês. A natureza tem o seu ciclo, nosso corpo respeita o seu próprio processo e a gente se inspira nas outras mulheres. Essa é a grande importância da criação das redes de apoio, para dizer que é possível, que você é forte. E a gente está aqui para se escutar, para se acolher, para se ajudar e para fazer entender que a felicidade não é um lugar distante, é um momento agora, que a gente pode viver sempre com melhor qualidade. E a maternidade, ela é esse momento de felicidade, de realização. Eu digo que é o coração da gente batendo fora da gente, não é assim? É verdade, Maria Bruxa. E eu fico assim pensando muito que uma das coisas que mais me marcaram no processo da gestação, por exemplo, da barriga solidária, foi que em um momento em que eu já estava em casa com meu filho e a gente estava tomando banho juntos depois do parto, ele passou a mão na minha barriga e perguntou pelas crianças: não tem mais Martim e Pilar? Eu disse: não, filho. Aí ele olhou para mim e disse assim: você é muito corajosa, mamãe, mais mulheres poderiam ser assim, igual a você. E depois eu soube que no dia do parto, assim que eu passei para ir para o quarto, ele tinha falado isso no salão para outras pessoas. Quando a gente entende que esse lugar da maternidade é um lugar mesmo de inspiração, porque o nosso ventre é um lugar sagrado e que a gente veio justamente como um presente para o mundo, né? Para gestar, para acolher, para nutrir essa criança que está dentro da nossa barriga, isso é fantástico, isso é incrível. E poder viver essa gestação no seu tempo, que é cada uma é diferente da outra, né? E cada uma Sim. tem sua particularidade e cada uma mostra pra gente o poder que a gente tem dentro da gente, não é só de gerar, de nutrir, mas de conhecer essa força que a gente tem, é muito incrível, é maravilhoso. Conhecer essa força que a gente tem. E tudo bem se eventualmente a mulher também não tiver a vocação e não tiver o desejo de ser mãe. Tem dentro da gente o mesmo poder, a mesma força, a mesma vibração, seja a gente como a gente for. Dani é uma bruxa maravilhosa, extremamente corajosa, como disse o José. Foi o José ou foi o Bento que falou? O José. Você é muito corajosa mesmo, Dani. A Camila também é muito corajosa dentro dessa realidade com pais idosos, numa pandemia, viver essa gestação, trazer o Luca aí para esse nosso mundo, para dizer para ele que esse mundo vale a pena, que a gente precisa deles. Verdade. A gente precisa do Luca, a gente precisa do José, a gente precisa do Bento, a gente precisa dessas novas gerações para fazer desse mundo um mundo muito melhor, cheio de mães e mulheres muito empoderadas. Meus amores, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, dizer que vocês me inspiram, que nós somos sempre mais poderosas porque a gente tem essas amizades e que elas nos constroem, nos edificam mesmo. Espero que a gente possa conversar de novo numa outra oportunidade. Muito, muito, muito feliz com a presença de vocês, de verdade. Obrigada, Maria Bruxa, foi maravilhoso. Gratidão. Obrigada pela oportunidade também de estar aqui com vocês. A maternidade realmente nos torna mulheres poderosas e mais fortes. Isso eu estou percebendo a cada dia. E isso é incrível. Obrigada. Leoas, né? Leoas. Não vou nem chamar de bruxas mais, eu vou chamar de leoas agora. E vamos nos despedir assim. Beijo pra vocês. Beijo, obrigada, tchau. Obrigada. Se você gostou de ouvir as experiências dessas bruxinhas fantásticas, compartilhe nosso vídeo. Assim você ajuda a Maria Bruxa a levar conteúdo interessante para outras mulheres. E claro, deixa seu like no vídeo. E que tal você sugerir algum tema? É só deixar um comentário aqui embaixo ou dar uma passadinha lá nas redes sociais. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Conteúdo novo toda semana. Até semana que vem, meu bem. Beijo da bruxa.
lá. Fui!